Boa tarde, família, boa tarde, crianças. Então, vamos pegar a apostila de história na página 115. Então, tempo histórico e tempo cronológico. Tempo histórico e cronológico. Ó, os seres humanos sentiam a necessidade de contar o tempo desde o começo de sua história, quando o marcavam por meio de constantes observações dos fenômenos naturais, como o dia e a noite, as fases da lua, o nível das marés, o crescimento das plantas. O tempo pode ser contado de forma diferente: tempo cronológico ou tempo histórico. O que é tempo cronológico? Que é medido com precisão por instrumento de contagem, como no relógio, no calendário. Ó. Fiz hoje, vou contar no relógio, no calendário. E ó, o tempo histórico existe diversos tipos de relógio: o relógio solar, ampulheta, clepsidra, mecânico e a pilha, e de ponteiro digital. Ó, solar é um relógio guiado pela sombra provocada pelo sol. Olha que legal. Ampulheta utiliza areia e determina um período de tempo específico. Se coloca areia aqui, vamos supor, daí coloca ali. Vamos ver quanto tempo. A clepsidra é um tipo de relógio que utiliza água para a marcação do tempo. Ó, um relógio que é a água, conforme a água vai caindo. E também temos o relógio digital. Ó, relógio digital marca o tempo de formar semelhanças e do mecânico, mostrando as horas de diversas formas. Temos o relógio aqui, o relógio mecânico, representa várias formas de versões. Então, olha os dois, olha a diferença dos dois relógios. Ó. Olha o digital e olha o mecânico, ele é digital, 13 e 11. Então, olha aqui o relógio mecânico, que é o relógio mais antigo, né? O tempo histórico é determinado pelas mudanças, pelos acontecimentos provocados pelos fatos históricos. Por esse motivo, ele é mais importante para o historiador que o tempo cronológico. O tempo histórico, portanto, é marcado pelos eventos de curta ou longa duração. O tempo histórico leva em consideração as modificações que ocorrem nos diversos grupos sociais, além do desenvolvimento das relações políticas, do comportamento das pessoas em relação à cultura, à economia e outros aspectos da vida em sociedade. Vale salientar que o tempo histórico não é rígido, portanto é possível compreender a permanência de hábitos do tempo histórico anterior em algum tempo histórico posterior. Na verdade, essa relação é a que representa o diálogo entre o passado e o presente. O que aconteceu lá no passado e o presente é hoje. Passado que já passou, presente que nós estamos. Mas a história utiliza dois tempos, cronológico e histórico, para seu estudo, pois precisa registrar pelo tempo cronológico as mudanças identificadas pelo tempo histórico. O que aconteceu e o que mudou, o que tinha, que não tinha, o que hoje tem, o que era melhor, o que hoje é pior. Atividade. Um dos aspectos fundamentais para o estudo da história. Então, vamos procurar aqui. O tempo que é medido com precisão instrumentos de contagem. O tempo determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelos tempos históricos. Então, gente, só tem que reler, voltar para entender bem.
Agora aqui numere corretamente. Ampulheta 1, clepsidra 2, solar 3, mecânico 4, digital 5. É um relógio guiado pela sombra provocada pelo sol. Utiliza areia e determina um período de tempo específico. Quanto tempo aquela areia demorou para descer? É um relógio que marca o tempo semelhante ao mecânico, mostrando as horas de diversas formas? É um tipo de relógio que utiliza água para a marcação do tempo? É um relógio que apresenta vários formatos e versões, então vocês vão ver qual que é a ampulheta, qual que é a clepse, e vão colocar 1, 2, 3, que são 5. Volta, livre, qualquer, cada um deles, tá? Aqui nós temos também, ó, encontre no diagrama as palavras calendário, data, ampulheta, relógio, cronológico, histórico. Então, vamos procurar essas palavras aqui no diagrama. E na 4, vocês vão numerar corretamente. 1, tempo cronológico. 2, tempo. 3, histórico. É um dos aspectos fundamentais para o estudo da história. Qual o número que é? É o que é medido com precisão pelos mais variados instrumentos de contagem. É o tempo determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelos fatos históricos. Número 5. Escreva a resposta a cada pergunta. Qual é o tempo mais importante para o historiador? Está nos textos. Como é marcado, como que os historiadores é marcado o tempo histórico? Como que é marcado? Então, até a próxima aula. Beijos!